Meu nome é Andréa Freitas, eu sou professora de Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas. Eu estou aqui hoje para falar sobre a importância do censo. Essa semana o governo anunciou que vai fazer um censo com perguntas reduzidas, né? Vai diminuir uma porcentagem significativa do censo. Acho que para entender um pouco as consequências dessa redução, a gente precisa entender primeiro o que é o censo e por quê e qual a sua importância. O censo é uma pesquisa que dá capacidade para o governo entender o Brasil, entender a população brasileira, entender onde ela está e como ela é afetada por uma série de políticas públicas e eventualmente pela ausência dessas políticas. O censo é de fundamental importância para a gente planejar o futuro e planejar as políticas que vão ser aplicadas nas diferentes regiões do país. Censos são feitos em todos os lugares do mundo, todos os países fazem censos regularmente. O censo é uma pesquisa domiciliar, os pesquisadores vão nas residências das pessoas fazerem uma série de perguntas para elas sobre como elas acessam políticas públicas, qual é a renda da família, qual é a característica educacional daquela família. Isso permite que a gente faça um retrato muito detalhado da população brasileira, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista do acesso à saúde, quanto do ponto de vista das moradias. Enfim, isso dá capacidade ao governo de desenhar boas políticas públicas. Tem se falado da importância de se reduzir o número de questões do censo para economizar recursos. O que tem que se pensar aqui é na troca. Sim, essa economia no censo vai inviabilizar que a gente faça pesquisa sobre domicílio, por exemplo, sobre quanto se paga de aluguel no Brasil. Essa pergunta foi uma das perguntas cortadas do novo censo. O que significa não saber quanto se paga de aluguel e o quanto o aluguel afeta a renda das pessoas? Significa que o governo vai fazer políticas públicas de habitação de menor qualidade, do ponto de vista da informação. Informação é absolutamente essencial no desenho das políticas públicas. É só com boa informação que o governo consegue fazer políticas públicas eficientes. E nada economiza mais o dinheiro do governo do que políticas públicas eficientes. Quando você desenha uma política estadual, uma política educacional num dado município, por exemplo, você tem que colocar, se você vai construir novas escolas, essas escolas têm que estar próximas da população. Como que eu sei onde estão as crianças que vão estudar nessas escolas? Através do censo. O censo permite que eu faça uma escola no melhor lugar possível para atender da forma mais eficiente a demanda educacional de uma dada localidade. Esse é só um exemplo do tipo de política pública que é desenhada a partir do censo. O censo é utilizado em infinito de pesquisas científicas no Brasil. Na ciência política, a gente pode citar um exemplo muito bem sucedido da pesquisa da professora Marta Hetsch sobre as trajetórias da desigualdade, um livro que compara o desenvolvimento de várias políticas públicas no Brasil nos últimos 50 anos. Desde políticas de habitação, políticas de saúde, um grande número de políticas específicas, e ela é capaz, usando o censo, mapear qual foi a evolução de cada uma dessas políticas nos últimos 50 anos. Tanto do ponto de vista do território, da expansão territorial. Então, uma das evidências mais impressionantes que ela mostra no livro é como foi feita a expansão da rede de saúde no Brasil. O Brasil é um país enorme, complexo, onde há 50 anos atrás a gente tinha basicamente centros de saúde na região sudeste, um pouco na região sul, mas basicamente na região sudeste. É através do censo que você consegue mapear isso. A ausência de médicos no norte e nordeste, apontado por pesquisas de anos anteriores do censo, levou o governo a investir mais fortemente nesses locais, e hoje você tem uma rede de saúde muito mais espalhada em todo o território nacional. O censo permite que a gente veja, por exemplo, como mostra no trabalho da Marta Hetsch, a evolução das políticas públicas no Brasil. E dos achados, acho que mais importante desse livro
e isso vale para todas as áreas de políticas públicas, é que a evolução de políticas públicas no Brasil após a redemocratização foi muito mais forte do que foi durante o regime militar. Esse tipo de trabalho seria absolutamente impossível sem a realização dos censos. A periodicidade do censo, a cada 10 anos, dá para a gente uma capacidade de visualizar a evolução demográfica do Brasil, que permite que a gente consiga entender o Brasil, a maneira como as populações se deslocam através de migração dentro do território, e isso é de fundamental importância, tanto para planejar políticas públicas quanto para pensar a ciência no Brasil. Quando o governo diz que vai retirar perguntas do censo, ele está inviabilizando a comparação dessa pesquisa que vai ser feita em 2020 com a pesquisa que foi feita em 2010, com a pesquisa que foi feita nos anos 2000. A gente vai perder a capacidade de comparar a evolução de certas políticas, de certas trajetórias demográficas da população brasileira nos diferentes anos. Uma das questões muito fundamentais ao se pensar o censo é justamente na continuidade dessas pesquisas. É só essa continuidade que permite uma comparação muito fina entre a evolução da demografia no Brasil a cada 10 anos e que, portanto, permite, de um lado, o desenvolvimento de políticas públicas mais acuradas, de outro, que a ciência utilize esses dados de forma comparativa para entender a população brasileira e a sociedade brasileira. O censo é de fundamental importância, o IBGE é um órgão super competente, reconhecido mundialmente por fazer um censo de excelência. Acho que é preciso ouvir o que os técnicos do IBGE têm a dizer sobre isso e entender os motivos pelos quais eles estão tão incomodados com essa redução do censo. Eles sabem do que eles estão falando e poucas pessoas no mundo entendem tão bem sobre censo quanto os técnicos do IBGE no Brasil.